Porque toda igreja deveria ensinar educação financeira para os seus membros. Quero falar sobre esse tema bastante sensível para as pessoas. Para mim não é nada sensível, nada delicado, é um assunto sério como muitos outros que deveriam ser abordados na igreja. É muita coisa que é abordada nas igrejas de maneira coerente. São questões da vida humana, e isso também é uma questão que deve ser abordada. E eu quero trabalhar com você isso e falar que você entenda se você é membro de uma igreja, se você é líder também, se você é um pastor, é uma pessoa que conduz, né, a escola dominical. Eu quero trazer essa reflexão bastante séria, porque é um tema fundamental para a sociedade, para a qualidade de vida das pessoas. Isso é um fato. E o cristão, a pessoa que está na igreja, ele é uma pessoa, é um ser humano normal como qualquer outro. Eu vejo que nas igrejas tem até uma relevância maior, porque existe um apedrejamento das igrejas sobre essa questão do dinheiro. Parte, eu diria que é culpa das igrejas, parte não é culpa das igrejas. Quando alguém quer atirar pedra, atira sem motivo, né? Tem muitas igrejas também que são sérias, nós sabemos disso. Infelizmente, há pessoas que acabam fazendo de maneira equivocada. A Bíblia mesmo fala que existirão os oportunistas de plantão. Então, tem muitas pessoas que se aproveitam disso. Quero falar com pessoas sérias e mostrar o quanto isso é relevante para que a gente possa contribuir para essa mudança, esse paradigma que nós temos hoje na sociedade. Nós temos uma realidade nas igrejas que é a mesma de quem não está na igreja. Pessoas endividadas, pessoas descontroladas financeiramente, pessoas consumistas, pessoas desesperadas para trabalhar mais, achando que isso vai resolver as suas contas. Agora, isso se agrava dentro das igrejas porque acaba havendo uma relação entre o seu contato com a religião, com a Bíblia, com a palavra de Deus, qualquer coisa que seja assim, com a sua prosperidade, com a melhora da sua vida financeira. Então aí já começam um monte de distorções. Por isso que a educação financeira ela vai contribuir muito para desfazer essas distorções. Não tem sentido qualquer pessoa ficar 30, 40 anos da sua vida vivendo para pagar contas. Então, a educação financeira ela te ensina você a sair desse paradigma de viver para pagar contas, de viver para pagar dívidas, de trabalhar para pagar dívidas. Então, a educação financeira ensina isso para qualquer cidadão. E dentro desses cidadãos, ela ensina para o cara que é cristão também. A Bíblia, ela fala de bem-estar material. Isso não é o tema principal da Bíblia. Não, mas a Bíblia tem 2.300 e não sei quantos versículos ou citações de dinheiro, como se isso fosse o assunto mais importante da Bíblia. Não é isso. Aqui nós temos mais uma distorção pela falta de educação financeira. O foco da palavra de Deus não é levar você a ficar rico, não é levar você eu tenho 3 casas, uma na praia, uma no sítio, uma na cidade, num bairro mais chique da cidade, eu viajo para onde eu quero, eu já vou no restaurante, não pergunto o preço. Então, tudo isso são equívocos, né, que se tem por aí, e que se implantaram nas igrejas. Por isso que a educação financeira é importante para desfazer esses equívocos. Porque a realidade, se nós temos um país com 88 milhões de pessoas endividadas, são 88 milhões de não cristãos? Não, tem muitos que são cristãos, como eu disse, porque são pessoas como qualquer outra. Para os próprios investidores, tem muito investidor que investe errado, tem muito investidor ganancioso que perde seu dinheiro. E é só o investidor, o ímpio, né, a pessoa que não é cristã. Não, tem muito investidor cristão que ele acaba botando os pés pelas mãos pela falta de conhecimento de educação financeira. Eu já presenciei muito isso. Planejamento financeiro, as pessoas não fazem nenhum planejamento financeiro. Questão da aposentadoria, as pessoas vão se preparar para a aposentadoria. A questão dos filhos, que tem sido passado de pai para filho, né, dentro das igrejas e fora das igrejas, porque você é pai, cristão ou não cristão, o que você passa, né, para os seus filhos em relação à vida financeira saudável. Agora, vamos pegar uma pessoa que a vida toda pagou dívidas, ela vai passar esse mesmo legado para o filho? A questão é que a Bíblia fala de princípios bíblicos de educação financeira. Eu aprendi a educação financeira fora do ambiente cristão e à medida que eu fui aplicar, eu entendi que tudo isso fazia parte dos princípios bíblicos, dos princípios cristãos. Todos os meus livros, eles partem de experiências reais. Quando eu escrevi o livro 12 erros no uso do cartão de crédito, a gente percebe o quanto as pessoas se afundam financeiramente pelo uso inadequado do cartão de crédito. E nós sabemos que os 88 milhões de endividados, o que se fala, a grande maioria das dívidas começam pelo cartão de crédito. Então, quando eu escrevi lá, quem não tem dívidas é mais feliz, eu percebi que as pessoas diziam, né, nos atendimentos, que quando elas pararam de ter dívidas, elas se tornaram mais felizes, mais saudáveis, física, mental, intelectualmente, os seus relacionamentos melhoraram. Isso é fato. Harmonia financeira para casais. Quando eu escrevi a harmonia financeira, eu percebi que existia padrões dos casais que tinham problemas financeiros
e existia padrões dos casais que prosperam financeiramente. E eu fui vendo também que muitas vezes que eu fazia educação financeira com um casal, muitos me diziam: puxa, depois da educação financeira nós nos unimos mais, passamos a nos entender. Então, tudo isso é muito prático. Eu poderia falar dos demais livros que eu já escrevi, mas não é essa a ideia aqui. Mas a Bíblia fala, então quando ela fala lá em Provérbios, os planos bem elaborados levam à riqueza, mas o apressado vai viver a miséria, tem a ver com a educação financeira. Ou lá em Lucas, quando você fala lá: qual de vós que ao construir uma torre não faz primeiro um planejamento, um orçamento para ver se vai dar certo, para depois não passar vergonha? Então, se os membros de uma igreja tenham essa abordagem séria, fatalmente isso vai se refletir em cada indivíduo, em cada família, no grupo total da igreja, na sociedade ao seu redor, porque quando você conhece, você quer passar para as pessoas, para a própria instituição, igreja como um todo, a sua adequação, suas instalações, o que ela oferece para a comunidade, os seus projetos missionários, os seus projetos sociais. Oh, mas nós precisamos pagar o projeto tal, então, por favor, faça uma doação. Não é assim, né? Tem que ser o inverso. Tem que haver uma prosperidade, você vê que a prosperidade existe, você dá de maneira generosa, o dízimo, 10%. Tem pessoas que dão 20, 30, 40, 50%, e tem gente que diz: não, não, porque o dízimo é proibido, o dízimo não é bíblico, o dízimo é do Antigo Testamento. Você faz o que você quiser do seu dinheiro. Então, a Bíblia é bem clara, ela não deixa confusão. O problema é se você está tendo tempo para estudar a Bíblia. E se você tem líderes sérios que te ensinam adequadamente sobre tudo isso, e se você, primeiramente, tem um relacionamento com Deus. Porque se tiver um relacionamento com Deus e está buscando a coisa correta, o discernimento virá na sua vida. Que vantagem a igreja teria entregar esse tipo de conhecimento para os seus membros? Vai ter um retorno? Vai ter inclusive um retorno espiritual. Não estou dizendo que a saúde financeira é que vai gerar a qualidade espiritual da igreja, o poder da igreja de transformação da sociedade, da vida das pessoas, de cura espiritual. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que quando eu vou para uma igreja, eu sou um ser espiritual e um ser material, né? Então vamos lá, nós somos corpo, alma e espírito. Então você não separa. Ó, quando você vai para a igreja, você leva seu espírito. Quando você se relaciona com alguém, você leva só a sua alma, que é a parte das emoções. Não é nada disso. Tudo está interligado. Então nós somos uma única coisa só. Você leva a sua visão espiritual para o seu trabalho, assim como você leva as suas questões materiais para a igreja. Tá, vou dar um exemplo também aqui. A pessoa está com um problema financeiro. Ela está com dificuldade de organizar as finanças. E aí ela não consegue, está tendo dificuldade para dar o dízimo. Eu creio que tem muitas pessoas que querem dar o dízimo, mas ela tem dificuldade, porque ela tem um descontrole financeiro. E aí você vê uma mídia, uma sociedade que prega o consumismo e que fala que se você é cristão, você tem que ter o que você tem. A pessoa compra um carro, dá o passo, marca a perna, tá. Esse é o contexto. Daí você vem um outro fulano aqui que ele fala: não, mas realmente as igrejas estão erradas em falar de dízimo, porque o dízimo não existe mais. Isso aqui era do Antigo Testamento. Então você une o útil ao agradável para essa pessoa. Ela está tendo dificuldade, ela não tem educação financeira. E vem alguém que coloca isso no ouvido dela, a questão do comichão no ouvido. Não é maldade dela. Fala: opa, peraí, deixa eu pegar para mim essa ideia. Eu assumi esse conceito como uma verdade. E não é. Então a saúde financeira, o discernimento do que é bem-estar financeiro, pode inclusive desfazer muitas confusões que existem no mundo cristão e ter um novo modelo, né, de igreja saudável em todos os sentidos. A pessoa que tem educação financeira, ela não está endividada, né? Ela administra bem seus recursos, ela sabe compartilhar, ela sabe doar para a igreja, mas quando você tem saúde financeira e saúde espiritual, para você isso não é um problema. E se você percebe que tem algo errado na sua igreja, também vai vir o discernimento, a resposta. Em vez de ficar atacando pedra, criticando, você vai ter uma outra postura. Então, a educação financeira, ela dá liberdade financeira. Liberdade financeira não é ser podre de rico. Liberdade financeira é você poder tomar decisões mais adequadas no seu dia a dia. E liberdade financeira te dá a condição de você acumular o seu dinheiro de um lado, de uma parte você doa, você serve as pessoas, você serve o próximo, você tem seu bem-estar, a sua qualidade de vida, mas também você se prepara para o futuro. Um outro benefício é a questão dos relacionamentos para a sociedade. Isso é um outro fato universal, que problemas financeiros geram desgaste nos relacionamentos, qualquer que seja, principalmente entre casais, entre pais e filhos, entre sócios. E quantas vezes eu já ouvi falar que a educação financeira melhorou a minha capacidade de relacionamento. É muito comum entre casais. O que eu mais ouço é: ó, depois que eu tive educação financeira, o relacionamento com o meu cônjuge melhorou. Nós estamos mais unidos, isso está muito bom, eu fico muito feliz, eu agradeço e assim vai. E a palavra de Deus não quer que você tenha um relacionamento saudável com as pessoas?
Inclusive, um relacionamento saudável é exatamente com as pessoas que te desgastam, que te tiram do sério. E aí você começa a pensar, você não está com um problema financeiro, fala, peraí, como é que eu vou? Deixa eu olhar para o lado do outro. Se ele está me perseguindo, se ele está me afetando, se ele está me irritando, estou dando aqui alguns exemplos, né? Se eu estou me sentindo desgastado com esse ser humano que faz parte da minha vida, da minha rotina, seja familiar, seja social, seja profissional, a educação financeira ela te dá essa capacidade de refletir melhor. Eu não estou falando que a educação financeira resolve o problema do mundo. Nós estamos falando o seguinte, que a palavra de Deus, ela te traz a salvação, a um relacionamento intenso com Deus, e eu não estou falando que o dinheiro é o principal. Nunca falei isso, mas estou falando que esse tema, ele é relevante. Outra coisa que eu vejo muito legal, que me surpreendeu muito, quando eu faço os seminários nas igrejas, é que sempre vai ter alguém que fala, puxa vida, depois da educação financeira, eu consegui dar o dízimo. Primeira vez que eu consigo dar o dízimo porque eu me organizei financeiramente. Existe um preconceito contra o dízimo porque existe uma pressão para você dar o dízimo. Mas não. Quando você tem, e as pessoas, a grande maioria das pessoas vão na igreja com o coração, e elas vão entender o que diz a palavra. Elas não precisam ficar suscetíveis a qualquer coisinha que se fala por aí. Porque você vai dar segundo o seu coração. Então, uma pessoa que tem um bom relacionamento com Deus e tem, primeiro, prosperado espiritualmente, ela vai entender, peraí, não tem sentido eu não dar parte do que eu tenho para a obra de Deus, né? Eu não entregar para Deus, e aí eu teria várias interpretações do que isso fala. Não tem sentido. Em alguns momentos eu quero falar sobre essa questão do dízimo, desfazer também alguns equívocos que existem por aí. Mas haver uma contribuição mais consciente, maior contribuição, inclusive, uma contribuição adequada, porque às vezes essa contribuição, será que essa contribuição é para a obra de Deus ou é para a vaidade do líder? É outra questão também que a gente tem que pensar. Só que infelizmente tem pessoas que vão para a igreja para idolatrar o seu líder, não para se relacionar com Deus. Então certamente as igrejas seriam mais saudáveis financeiramente, sim, e os seus líderes também seriam mais saudáveis financeiramente, sim. E outra coisa é o próprio exemplo, testemunho cristão. Porque nós temos um Deus que fala de bem-estar. A palavra de falar, o Senhor se alegra com a prosperidade, com o bem-estar do seu servo. Por que a gente não está bem? Não é porque Deus não está nos abençoando. Ele nos abençoa e eu não sei administrar meu recurso. Deus me dá saúde, me dá competência, me dá inteligência para tirar um bom diploma, para eu me formar, para eu ser um bom profissional, ser uma pessoa íntegra. E aí tenho um ótimo salário. Mas aí eu tenho 8 cartões de crédito, sou uma pessoa altamente consumista, sou uma pessoa altamente influenciável pelo próximo, que vai movido por emoções, por empolgações. E aí gera problema, daí o casamento não está bem, daí trabalha demais, daí não tem tempo para a igreja, e aí vira uma inconsistência na vida das pessoas. Então, sim, o relacionamento com Deus, ele traz bem-estar espiritual, mental, emocional, físico e social. Então, quando você realmente começa a entender o seu relacionamento com Deus e ter algo mais qualitativo, sem ter essas preocupações, a tendência é melhorar o seu resultado como cristão. Então, se você é líder, você tem que entender isso. Outra questão é a preparação para o futuro. As pessoas vão, né, para viver o presente e tal, e querem ter as coisas, e eu tenho que preparar para o futuro também. A palavra de Deus não fala que você não deve poupar nada, gastar tudo agora. Oh, não, você tem algumas distorções. Não, porque dessa vida não se leva a nada, tal. A palavra de Deus fala que nós não temos nenhum controle sobre o futuro. A palavra de Deus fala o seguinte também: os filhos de Deus deixam herança para os filhos dos seus filhos. Não que esse seja o seu objetivo, mas não quero aprofundar aqui nas questões de educação financeira. O importante é que você tenha esse entendimento de que saúde financeira ela impacta muitas outras áreas. Então nós teremos daqui a alguns anos muito mais problemas. De um lado, os pais não estão se preparando para a aposentadoria, não dão educação financeira para os seus filhos, muitos filhos dependendo dos pais, filhos de 30, 40, 50 anos, uma dependência de governo. Por que o governo dá isso, aquilo? Mas dá porque as pessoas querem, e as pessoas não querem sair. Aqui teriam outras discussões também. Então, quando você educa, você fala, não, eu não quero depender do governo, eu quero aprender a gerenciar minha vida, quero buscar um aprendizado, eu quero ter uma profissão. As famílias vão entender que a sua liberdade financeira depende do seu relacionamento espiritual, sim, da sua integridade espiritual, mas também de algumas questões que a gente tem que fazer. A prosperidade não cai do céu, o bem-estar financeiro não cai do céu. Eu digo que a base do bem-estar financeiro, de um lado, é o trabalho, você tem que trabalhar. Aí a Bíblia fala muito do preguiçoso. O preguiçoso vai passar fome, vai ter problemas e assim por diante. Mas você tem que trabalhar e você tem que administrar o dinheiro que você ganha. Isso também está na palavra de Deus. Ser um péssimo administrador, não adianta você ser abençoado e administrar muito mal a sua bênção. Olha o que a educação financeira pode ensinar para as pessoas. Possibilita o desenvolvimento de uma mentalidade próspera. O que eu falo próspero aqui? É muito delicado esse tema, né? Porque as pessoas criticam muito a teologia da prosperidade, ok? Essa teologia da prosperidade não tem sentido na Bíblia, mas o bem-estar, prosperidade é você estar bem em todas as áreas da sua vida. Então você começa a ter uma mentalidade que entende melhor isso, porque também
Tem pessoas que têm a mentalidade da pobreza porque elas recebem o ensino da teologia da pobreza, que você tem que ficar pobre a vida toda, que não sei o quê, que o dinheiro é isso, aquilo, é a raiz de todos os males. Aí tem muitos manipuladores de plantão em todo lugar, infelizmente nas igrejas também. Então, o cara fica a vida toda doando, doando, doando para a igreja, mas ele não avança. E aí ele está enriquecendo lá aquele líder que tem o seu jatinho, tem o seu avião e fala um monte de coisa. Então, a mentalidade próspera é você vai entender o que, que realmente é saúde financeira, bem-estar material. Não fica falando algumas coisas que não têm sentido. Não, porque eu tenho 3 carros na garagem, 2 carros importados, e essas coisas que eu já falei aqui em algum momento. E outra coisa muito importante, maiores frutos em obras sociais, obras missionárias, né? Porque a igreja a igreja deveria ser rica no sentido, né, mais amplo, não por objetivo, mas seus membros. É claro que as pessoas vão chegando na igreja, vão chegando doentes financeiramente, espiritualmente, fisicamente, nos seus relacionamentos, mas elas vão se curando. Ninguém vai para um hospital para ficar a vida toda internado lá, né? Você vai no hospital para ser curado e depois você continua voltando ao hospital ou ao médico, vamos dizer assim, para você fazer a manutenção e melhorar a cada momento. A palavra de Deus é assim. Agora, você está indo para a igreja a vida toda e a vida toda não se cura dos problemas, uma igreja doente ela não vai ter obras sociais adequadas. E realmente o mundo lá fora ele precisa do trabalho da igreja, que é o trabalho dos membros da igreja, em todos os sentidos, em várias obras sociais, ajudar o próximo, projetos de ensino. E a Bíblia fala, aquele que ajuda a viúva, que ajuda o pobre, ajuda o necessitado, não é assim? Então faz parte do meu trabalho como cristão e isso não é só, eu posso contribuir com dinheiro, não é isso. É que você tenha tanta saúde financeira que você possa ter tempo para você fazer. Recentemente eu tive aí um projeto e foi muito prazeroso eu reservar um dia para me dedicar àquele projeto, porque eu sabia que aquele meu trabalho ele estaria abençoando outras pessoas. E eu me senti muito bem ali, né? Isso é muito bom, porque tem que ser parte da nossa trajetória como cristão, servir ao próximo. A palavra de Deus não fala o seguinte: é melhor dar do que receber? Por que que a maioria das igrejas não aborda isso, não coloca isso como temática? É isso que eu quero trazer, essa reflexão. Existem vários fatores. O primeiro é a falta de conhecimento das lideranças e das pessoas. Sem entender o que é educação financeira, esses líderes eles acabam ficando receosos. E tem muito, como eu sempre falo, tem muito líder que ensina errado essa questão da prosperidade, prega essa teologia da prosperidade porque ele aprendeu errado. Tem muitas pessoas que não fazem com essa intenção de tirar. Mas ele aprendeu aquela questão, então ele vai repetir o que ele aprendeu. Então, quando você mostrar para ele uma nova perspectiva de prosperidade, ele vai mudar também a sua perspectiva. O outro problema é a questão do temor de críticas, né? A igreja lá ela oferece educação financeira, que absurdo. Mas eu falo, todo mundo adora jogar pedra, mas você vai ser criticado, não só na questão financeira, em todas as outras áreas também. Você tem um trabalho sério? Eu sempre ficava receoso. Puxa, fazer eventos nas igrejas, eu sei dos frutos que eu estou plantando e do que eu estou entregando para as pessoas. E quando eu vejo assim, né, cada evento que eu faço, depoimentos impactantes, as pessoas me mandam voluntariamente as suas mudanças, aprendi a não me preocupar com as críticas alheias, não só dos cristãos ou não cristãos também sobre educação financeira. É claro, uma outra questão são as prioridades espirituais das igrejas. É claro que as igrejas têm um trabalho tão grande de mudança espiritual, de cura, né, de salvação, de conversão, de converter as pessoas. Então, o trabalho da igreja, né, não estou aqui relativizando esse trabalho. O que eu quero dizer é que se houver uma boa gestão, tanto, mesmo porque a educação financeira não precisa ter todo mês, necessariamente. A educação financeira não é toda semana você tem uma abordagem de educação financeira. Você pode ter abordagens pontuais, a gente vai falar aqui daqui a pouco sobre isso, mas criar essa temática e gerar cultura nas pessoas. Muitas vezes essas prioridades espirituais da igreja, das suas programações de mudança de vida das pessoas, você pode ter um rendimento no atendimento a essa questão quando o grupo, não só a liderança, mas os membros têm saúde financeira. A questão é como encaixar isso. Uma outra questão que atrapalha muito a inserção da educação financeira na igreja são as crenças equivocadas de muita gente, de membros e de líderes, principalmente, e de quem não é nada e só está dando palpite. Então, essas crenças equivocadas, esse receio, né, de que seja o mercantilismo, volto a dizer, você tem que repetir isso. O papel da igreja não é ensinar você a buscar riqueza material, não é isso. Mas a palavra de Deus te ensina que você vai ter bem-estar
você não vai viver o melhor dessa terra? O que é viver o melhor dessa terra? Não significa que a gente nunca vai ter problema, mas você tem que ter momentos de felicidade material também, felicidade espiritual, felicidade relacional. É isso que Deus quer para nossa vida. Então, essas crenças, dinheiro é coisa, assunto de adulto. Então, olha a crença que ele tem. E espiritualmente existe tanta crença que as pessoas carregam e existem os interessados em que a sociedade tenha crenças equivocadas, porque estão se beneficiando disso. As instituições financeiras, elas se beneficiam da ignorância financeira das pessoas, né? Então, a questão do crédito consignado pega uma brecha nesse desconhecimento. E eu que faço consultoria financeira, quantos e quantos casos? A pessoa pegou um empréstimo de 10, daqui a pouco não conseguiu pagar, se tornou 30, daqui a pouco ela renegociou, coisa que não deve ser feita, se tornou 60, agora é 180, ela está com depressão, tomando remédio tarja preta, com um monte de problema na família, ou pessoas que já falaram, eu pensei em me suicidar. Não é sério esse assunto? Esse assunto é muito sério. Aqui não é falar de fazer uma planilha, juntar dinheiro e investir em Bitcoin, em criptomoeda. Educação financeira é uma questão muito prática do dia a dia das pessoas, de você pagar suas contas e de você ir trabalhar e falar, pô, senhor, muito obrigado por ter um trabalho, por ter uma competência, uma habilidade. Eu estou fazendo isso com prazer, estou servindo, eu quero progredir, o senhor tem me abençoado, eu quero fazer o melhor, eu quero levar para minha casa, eu quero ajudar na minha igreja. Como eu sugiro que as igrejas implementem educação financeira nos seus currículos, né, nas suas abordagens, vamos dizer assim, de maneira sutil, sem pressa, sem desespero, entendendo que isso não é o principal, mas que as pessoas que sabem lidar com dinheiro, elas tendem a produzir mais, qualitativamente, eu digo em primeiro lugar. Então, fazer pequenos eventos, pequenas palestras. Então, não é pregação. O que eu vejo? O seminário de finanças na igreja. Aí, o seminário de finanças, o cara vai pegar lá uma palavra de Deus, um versículo, ele vai falar só de questões espirituais. Ou então a pessoa, ela mistura, ela não tem a abordagem, e aí ela quer falar, não, porque você tem que fazer uma planilha. Não é só fazer uma planilha. Esse dia eu fui no evento e você percebe que ele falou de planilha disso, mas faltou consistência. Faltou fundamentos, né? Então tem que ser uma pessoa que entenda de educação financeira e entenda de princípios cristãos. Unindo isso, mas a ideia, eu estou falando aqui de ensinar educação financeira na igreja. E o seu conhecimento bíblico é para que você não fale besteira, né? Não fale coisas erradas. Mas as pessoas fazem, normalmente, os líderes nas igrejas, as pessoas que vão, são pessoas, né, que têm os seus cargos lá. E aí, não, eu quero falar de finanças. E aí ele é organizado financeiramente, mas ele faz do jeito dele, mas ele não tem toda a técnica, né? Porque, como eu disse, não é planilha, não é fazer cálculo. Normalmente eu procuro fazer algo mais longo, 3 horas, 4 horas, pode ser em uma única manhã, uma única tarde, uma única noite, ou dividindo em 2 dias, né? Eu já fiz dividido em 4 semanas, houve uma sequência, né? Então era um seminário de finanças, de educação financeira. Então esse é o começo. Só que a questão também faz uma vez por ano e depois se perde. Não é isso. Eu tenho que ter pequenos grupos de reflexão sobre tudo, porque a educação financeira não é só investir. A educação financeira é sair das dívidas, fazer um planejamento financeiro, é trabalhar o seu consumismo, o seu materialismo, né? Aí você já vai em questão para a gestão das emoções, algumas questões. E pode oferecer tratativas específicas, temas específicos, fazer um grupo específico para abordar questões da vida financeira. Então, você vai, assim como eu faço nas empresas, os programas de educação financeira, o que uma empresa faz? Ela oferece a educação financeira, uma palestra para os seus colaboradores, para sensibilizar, para que eles tenham consciência, isso tem um grande impacto. Mas depois disso, ela oferece o curso. Quem quer ir mais fundo? Você vai fazer um curso agora. Você participou de uma palestra de 1 hora e meia, 2 horas, você vai fazer um curso, agora você vai ter um material e assim por diante, e vai aprofundar. 4 horas, 8 horas. E depois, muitas empresas elas falam, não, Júlio, depois disso você vai atender individualmente, porque para muitas pessoas é um processo de evolutivo. Você tem, não fez o curso e resolveu. Você precisa de um acompanhamento, faz o atendimento individual. Isso é o que eu chamo de programa de educação financeira em uma empresa. Pode haver um programa de educação financeira em uma igreja, que começa com pequenas palestras pontuais. A partir daí você faz alguns grupos com reflexões e investimento. Tem muita pessoa que está no meio da igreja, mas ela é gananciosa, ela não tem conhecimento de investimento e aí ela perde o dinheiro dela porque ela está se precipitando. Então tem um grupo que fala sobre investimentos, que dá orientação. É um grupo que fala sobre planejamento financeiro. Por exemplo, como ensinar os filhos a questão da educação financeira. Só isso seria uma temática maravilhosa. A questão da gestão de dívida. Então você pega grupos de estudo. E depois o aconselhamento financeiro individual, para casal ou familiar. Tem muitas questões financeiras que as pessoas receiam, não gostam de se expor. Elas não gostam de abrir o seu coração coletivamente num grupo de estudo, ou numa palestra, ou num curso. Então, ali ele não vai se expor. Não é para ter vergonha. A maioria das pessoas se enrolam financeiramente por falta de educação financeira. Mas você vai quebrando essa resistência, esse medo, né, de se expor. E depois você pode criar material educativo. Existem muitos livros, muitos filmes, muitos documentários
que eu indico para ir reforçando essa reflexão das pessoas. Isso se torna algo contínuo, que não está o tempo na igreja, né? Se você vai compartilhando, se você traz lá, volta e meia na igreja, nos grupos, um comentário, uma indicação, ou então lá na convivência mesmo, ó, você deu o material, você indica isso, você indica aquilo, né? Você vai disseminando a reflexão sobre esse assunto. Então, existem muitas maneiras de falar sobre esses materiais, sobre esses eventos, divulgar um evento externo sobre finanças, sobre investimento, sobre planejamento financeiro. Profissionais que saem, quero comprar casa própria, como é que eu posso ter uma boa orientação? E aí você indica um bom profissional. Esse compartilhar de conhecimento em todas as áreas. E é isso que nós queremos quando nós estamos dentro da igreja, que eu, mas o meu irmão, as pessoas que estão ali comigo naquela igreja, que todos estejam bem. E que depois que todo mundo esteja bem, e que você leve para as outras pessoas e traga mais pessoas para que elas estejam bem no futuro. Isso é relacionamento com Deus. Eu, na minha opinião, é um tema muito importante. É claro que eu sou um suspeito para dizer isso, porque eu adoro ensinar educação financeira e é o meu trabalho, mas volto a dizer, todo o meu trabalho nas igrejas, eu nunca cobrei para fazer um curso, uma palestra, um evento. É importante salientar isso, né? Eu não estou falando aqui para você comprar um evento da ESEF, Educação Financeira, Júlio Santos, para fazer. Graças a Deus, isso é um projeto que eu tenho de ir na igreja e entregar o meu melhor sobre essa questão para as pessoas. E quantos lugares eu já pude ir e continua sendo muito bom e eu quero continuar fazendo. Mas as igrejas e os líderes têm que estar abertos a isso. Isso traria benefícios para a instituição, para os líderes, para os membros e para a sociedade. Em qualquer lugar que eu vá, eu falo o seguinte: a educação financeira tem um poder de transformação da sociedade, tornar o nosso país muito mais rico, não só materialmente, mas nos relacionamentos, na qualidade dos serviços, no domínio de tecnologia. Eu espero que isso tenha sentido para você, né? Que você reflita, que você leve a educação financeira para a sua vida, você busque paralelamente o aprendizado de educação financeira como é de outras áreas. E eu não tenho dúvida que isso vai fazer bem para você e para sua família.